Oi, turma, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tá todo mundo bem? Hoje a nossa aula gravada, tá? Porque essa é uma revisão, tá bom? Então, gente, ó, a gente vai primeiro corrigir a nossa atividade da semana passada, né? Que a gente falou sobre a questão do tráfico negreiro, né? A gente falou um pouco sobre isso. E aí passou uma atividade para vocês, né? Nossa aula de história. E aí vamos ver o seguinte, ó. A primeira questão foi a seguinte: para garantir a posse da terra, Portugal decidiu colonizar o Brasil. Mas para isso seria preciso desenvolver uma atividade econômica lucrativa. A solução encontrada foi implantar em certos trechos do litoral o quê? Qual foi a solução que Portugal tentou, né, para viabilizar aquela nova colônia que havia sido descoberta? Será que foram grandes fazendas para a produção de gado leiteiro? Nós estamos falando, gente, do período da descoberta, da chegada dos portugueses ao Brasil, tá certo? Nós não estamos falando de um período mais recente. Então, como é que é trazer o gado leiteiro naquelas condições, naquele momento, né? Em alto mar, passava 3, 4 meses em alto mar. Naquele momento era inviável. Florestas, indígenas que eles encontraram por aqui, né? Então, assim, essa opção A, ela está descartada, tá? A segunda opção, a letra B, grandes latifúndios com produção de soja, muito menos ainda que naquela época nem soja era plantada, né? Em larga escala. A letra C, que está em vermelho aí, que é o gabarito, tá? Engenhos que produziam açúcar, produto que gerava o lucro significativo para Portugal. Então, naquela época, o que gerava lucro para a coroa portuguesa era a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar valia igual a petróleo, tá, gente? Havia, inclusive, uma disputa entre várias nações da Europa para ver quem conseguia produzir mais açúcar, principalmente com a Holanda, né? Houve uma disputa muito grande com a Holanda em relação a isso, tá bom? Então, foram os engenhos que produziam açúcar, produto que geravam lucro significativo para Portugal. Na opção D, grandes parques industriais que desenvolveram a economia do Brasil quando ainda era colônia. Parques industriais, gente, nós estamos falando do período da colonização. Não tinha havido sequer revolução industrial, né? Não havia indústria. As primeiras indústrias só foram surgir bem depois, séculos depois, na Inglaterra, tá? Então, letra D totalmente descartada. Resposta correta, opção C de casa. Na segunda questão, marque a opção que corresponde às características do plantation. O que é plantation? Esse plantation, ele ocorreu no mundo todo. É a cana-de-açúcar, tá? Ocorreu nos Estados Unidos, no México, na América Central, aqui no Brasil, tá? Na África também, alguns países, na Ásia, tá? Alguns países que eram colônias, né, de nações europeias. Então, marque a opção que corresponde às características do plantation. Olha a letra A aí, que está como gabarito, né? Monocultura, trabalho escravo e grande propriedade. Monocultura, que era cana-de-açúcar, trabalho escravo, que era empregado para colher a cana-de-açúcar, né, e produzir o açúcar, e grandes propriedades, né, grandes fazendas de cana-de-açúcar, tá certo? Na letra B, agricultura familiar? Não. Trabalho assalariado? Muito menos. Cultivo de produtos agrícolas em pequenas propriedades? Não, era em grandes propriedades, não era assalariado, isso nem existia naquela época, esse tipo de trabalho, aqui no Brasil, pelo menos, né? Agricultura familiar, ninguém nunca nem ouviu falar naquela época, isso é uma coisa bem mais recente, tá? Então, a letra B completamente errada. A letra C, policultura? Não, porque era mono, era uma cultura só, não eram várias culturas. Policultura quer dizer várias culturas, então não era policultura. Trabalho escravo? Sim. Grande propriedade? Sim. Mas não era policultura, tá? Então por isso que a letra C está errada. Na letra D, monocultura? Ok.
Trabalho assalariado? Não. E grande propriedade? Sim, tá? Então a letra D está errada porque o trabalho não era assalariado, era trabalho escravo, tá certo? Questão 2, resposta correta, item A. Na terceira questão, ó, por quais motivos a coroa portuguesa decidiu investir na construção de engenhos na colônia brasileira? Por que os portugueses quiseram construir engenhos, grandes engenhos aqui no Brasil, especialmente lá para o Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, em Pernambuco, né? Por quê? Olha a resposta, em vermelho. A escolha pelo açúcar deveu-se muito à sua lucratividade na Europa. Como eu falei para vocês, valia tanto quanto ouro naquela época. Ouro e petróleo, né? Além disso, o alto lucro do negócio fazia com que muitos portugueses dedicassem todas as suas terras para cultivar o máximo de cana-de-açúcar possível, mesmo com as recomendações da coroa de que fossem produzidos outros itens de subsistência. Que itens são esses? Um feijão, uma batata, uma coisa assim, né? A beterraba, outros produtos. Mesmo assim, eles pegavam essas propriedades e plantavam só cana-de-açúcar, porque era o que dava lucro. O ganho era tão grande que foi a principal atividade econômica da colônia até o início do século XVIII, ou seja, até o início dos anos 1700, tá bom? Na quarta questão, foi pedido para vocês analisarem a imagem e responder o que se pedia. Olha aí como eram esses grandes engenhos, essas grandes propriedades. Vocês que fizeram a atividade, vocês estão vendo essa correção agora, estão vendo os numerozinhos aí, né? Era quase um sítio, né? Mais que um sítio, né? Olha só, tinha umas casinhas, tinha uma casona, tinha vários, né? Várias divisões dentro de uma mesma propriedade, né? Você vai ver a casa grande, que é essa daqui, ó, a 1. 2 é a capela, tinha até a igreja, né? Católica, no caso. 3 a senzala, onde ficavam os escravos. A 4 é a roda d'água, olha aqui a roda d'água. A 5, a moenda, cadê o 5? Olha aqui para moer a cana. O 6, a fornalha, aqui, fornalha. 7, o cozimento de caldo, aqui. 8, a casa de purgar, de limpeza, né? de tirar as impurezas. O 9 era a roça, né? Procurem o 9 aí na imagem, que eu não estou achando, tá bom? Mas procurem aí, vocês vão achar o 9 na imagem. O 10, a moradia dos trabalhadores livres, aqui, né? Também aqui. O 11, o canavial, ou seja, onde estão as plantações de cana-de-açúcar. O 12 era a roça dos escravos, eles também tinham um terreninho para eles, né? O 13 era o transporte da cana, tá? Que como era feito, né? Com carro de boi. O 14, o transporte de lenha para a fornalha, tá certo? Então prestem atenção aí que isso dá bem uma ideia de como era a sociedade naquela época, de como eram essas fazendas do engenho, né? Como é que isso tudo funcionava aqui no Brasil naquela época, né? E aí vem as perguntas. O que era a Casa Grande? A Casa Grande era a casa da família do proprietário das grandes propriedades rurais do Brasil colonial, era a casa do senhor do engenho, ou seja, era do dono da fazenda, era o dono de tudo, dos escravos, das plantações, né? Da cana-de-açúcar em si. Então, o lucro ficava com ele, né? Quem morava na senzala e quais as condições de moradia desse lugar? Ora, a gente já viu, vocês podem ter visto isso em alguma novela, né? Já passou em filmes, novelas, seriados. Os negros escravizados eram aqueles que moravam nas senzalas. Eles praticamente dormiam em palha, né? Não tinha cama, não tinha rede, ou no chão duro mesmo, de terra batida, tá?
Os homens viviam separados das mulheres e das crianças. As senzalas eram galpões de porte médio ou grande, em que os escravos passavam a noite. Muitas vezes, os escravos eram acorrentados dentro das senzalas para se evitar as fugas. Deu para entender aí o que era senzala, o que era casa grande? E aí, o que é que se fazia na moenda? Isso aí tudo vocês encontram no livro didático de vocês, tá bom? As páginas que foram indicadas nessa atividade. A moenda era uma máquina feita de madeira que, com um mecanismo de engrenagem movido por força humana, animal ou hidráulica, prensava a cana e transformava essa cana em caldo de cana. A moenda fazia isso, ela moía, né, a cana, né, a planta. O que era a casa de purgar? Nos antigos engenhos, a casa de purgar era o lugar em que o açúcar passava pelo processo de refino e branqueamento, de limpeza, né? É onde se separa o açúcar puro dos outros julgados com de menor qualidade, tá bom? Então você separava ali na casa de purgar, você separava o açúcar bom do açúcar ruim, vamos dizer assim, né? O açúcar melhor, que era para exportação, e o açúcar de menos qualidade para proveito lá da casa grande, né? Até mesmo os escravizados, quando o patrão era bonzinho, né? Lembre-se que eles não recebiam salário nenhum para isso, tá? Eles trabalhavam de graça, de sol a sol, até mais do que isso, né? 14, 15, 16 horas por dia sem receber nada. Mal recebiam a comida, tá bom? A produção açucareira foi uma das principais bases econômicas, sociais e culturais do Brasil colonial. Entre os meados do século XVI e XVIII, além do açúcar, o que se produzia na colônia portuguesa? Que colônia portuguesa é essa, professor? Brasil, tá? Está falando do Brasil. A produção açucareira foi uma das principais bases econômicas, sociais e culturais do Brasil colonial entre meados do século XVI e XVIII. E além do açúcar, o que mais se produzia por aqui? Gente, não era só açúcar, era principalmente o açúcar, mas não era só isso. Ó. Havia aguardente de cana, havia o tabaco, que é o fumo, né? O algodão, drogas do sertão, como urucum, né? Pimenta, guaraná, cacau, urucum, que dá o coloral, né? Que a gente conhece como coloral. Né? Pimenta, guaraná, cacau, dependia também da região, né? Que se conseguia produzir isso. Na sexta questão que se perguntou foi o seguinte: o país que atuava como parceiro econômico de Portugal na produção do açúcar por meio do financiamento dos engenhos, refinamento do açúcar e distribuição da mercadoria pela Europa foi França, Espanha, Itália ou Holanda? Falei para vocês aqui no início do nosso vídeo. Foi a Holanda, tá? A Holanda ela criou a Companhia das Índias Ocidentais, Companhia das Índias Orientais, e praticamente a Holanda dominava a produção de açúcar no mundo todo. E era quem comprava esse produto do Brasil, porque era produzido aqui, mas o Brasil pertencia a Portugal, né? Era uma colônia de Portugal naquela época. Então, o lucro ficava com os donos dos engenhos e, principalmente, com a coroa portuguesa. Ia tudo para Portugal, né? E a Holanda é quem controlava esse comércio de cana-de-açúcar no mundo inteiro. Tá bom, gente? Era essa a explicação. Na atividade de hoje, a gente já corrigiu a outra, né? Na atividade de hoje, a gente vai continuar um pouquinho dentro desse assunto, tá? É uma atividade de revisão. Vocês deem uma lida, respondam esse questionário, tá? O próximo questionário de história, que é o nosso assunto da nossa aula, que é a chegada dos europeus e o tráfico transatlântico. A gente já falou um pouquinho sobre isso também, mas dê uma lida nesse material que eu estou postando para vocês, tá certo? Não deixem de olhar, vai falar sobre quilombos, vai falar sobre a luta dos negros, né? A produção açucareira na América, aqui nas Américas, especialmente no Brasil, a sociedade dos senhores escravizados e comerciantes, como é que esse negócio aí,
que vocês acabaram de ver funcionava, né? É uma recapitulação do assunto que a gente acabou de ver, que vai ser cobrado na nossa avaliação da semana que vem, tá bom? Pessoal, não deixem de fazer as atividades e me mandar no privado, tá bom? Estou aguardando aqui, já lançando as notas de vocês, tá bom? E também avisando para vocês que essas últimas atividades, elas vão contar ponto para vocês no quarto bimestre, tá bom? É isso, pessoal. Uma boa tarde, bons estudos, tá? E boas provas na semana que vem. Até lá, um abraço.